Evangelho Fora da Religião, nosso canal no YouTube. Se inscreve lá. Se você gostou, se não gostou, que bola pra frente, vida que segue, Deus é mais. Estou fazendo a minha parte dentro do Evangelho, onde eu prego Jesus Cristo como Senhor, tá bom? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, falando dos judeus, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, dizendo: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegos, cegou-lhe os olhos e endureceu os seus corações, a fim de que não vejam os olhos e compreendam no coração, e se converta, e eu os cure. Foi endurecido o coração de todas as pessoas, para que aqueles que tiver sensibilidade diminuísse ali a sua altivez e voltasse para ser curado por Cristo, a fim de que veja com os olhos, compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Então, todos nascemos em pecado, em dureza de coração, mas ouvindo essa palavra, muitos de nós se amolece e volta, é curado por Cristo. A primeira cura aqui é a cura da nossa alma, intelecto, jeito de pensar. Isaías disse isso quando viu a glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vou dar um adendo aqui, gente. Ser obrigado, porque é complicado, vem a iluminação e a gente é obrigado a falar. Presta atenção no que Jesus falou aqui. Você que está frequentando uma igreja e você que é um pregador ou é um cantor, alguém que toca instrumento na igreja, um obreiro, e que quando eu olho para você falo, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eloquente, serve a Deus, veste bem, come bem, a família toda bonitinha na presença de Deus. Mas quando eu olho realmente e vejo que lá no fundo, que Deus é o que conhece os nossos corações e às vezes mostra para nós logo para frente isso aí. Tenho casos de amigos pregadores que durante 7 dias pregou uma mensagem de eu falar assim, sinceramente, apesar dos meus longos, mais de 30 anos que conheço o Evangelho, falar assim, esse pregador é o mais usado por Deus. Eu ouvi durante 7 dias esse homem, de eu sentar na cadeira e querer só ouvi-lo falar, por tanta eloquência, pela admiração daquele elemento. Isso foi no estado do Rio de Janeiro. Eu resido no Rio, no estado do Rio, no estado de Minas. Aí, vamos lá. Essa pessoa, logo em seguida, confessa pra gente que viveu boa parte já do seu ministério, há mais de 1 ano, pregando, mas estava fora do reino de Deus, não sentia nada, não era mais um pregador. Ele confessou que é um hipócrita, que ele era um falso, mentiroso, e que aquelas pessoas que estavam ali, através da música e da sua pregação, orando e chorando,
estavam participando de um verdadeiro circo, uma coisa circense. O reino de Deus, ele virou algo circense em mais ou menos 50 a 70%, ou, para não te desanimar, uns de 70 a 80%, o reino de Deus é um circo no que se tange aos templos religiosos e aos homens com suas roupas bonitas no domingo e mulheres pregando essa palavra, mas vivem uma vida vazia, depressiva, uma vida de mentira, às vezes com roubo, com adultério, com prostituição e tantas outras falhas morais e éticas que são expostas um pouco para frente, como Flor de Lis, que foi ao extremo, né? Todo mundo sabe o caso dela, de homicídio, né? Acusada de matar o próprio pastor marido. Mas igual a ela, com crimes menores, tem muitos. E esse pastor confessou para nós, depois de eu ouvir ele 7 dias, e eu falo assim, esse cara é o cara. E olha que para me falar isso é quase impossível, porque eu sou muito crítico com relação ao reino de Deus. E esse cidadão teve a pachorra de falar isso. Tudo bem. Então, ele se encaixa aqui, ó. Isaías disse isso quando viu a glória dele, tá? Apesar de tudo, olha só, onde se encaixam os pregadores mentirosos hoje que falam que eu sou um desigrejado. Falam que para você não me seguir, que você tem que congregar e dizimar. Usam Malaquias 3:10, que não é para a igreja de Cristo, é para os judeus. Mas todo mundo que sai de uma denominação e abre a sua, não vai deixar de cobrar o dízimo usando esse versículo isoladamente, erradamente, para poder ter finança na igreja, ter o sustento, pagar as contas, não sabem usar o evangelho para ganhar dinheiro de outra forma, não conseguem ter uma outra visão, então usam Malaquias 3:10 e afirmam que é verdade, e até te chamam de ladrão, se você não for dizimista e ofertante na casa deles, que eles falam casa do Senhor. Então, um desses pastores que fez esse papelão comigo, depois de 7 longos dias de pregações maravilhosas, e isso eu estou falando porque eu sou velho de reino de Deus e não foi o primeiro, e foi o último que eu dei crédito, dos milhares que passou pela minha vista. Então, não pense, coitadinho, vai no outro. Não, eu tenho 30 e tantos anos de reino de Deus, sei do que estou falando, tenho convicção e certeza e uma vida ilibada, marido de uma só mulher, cuidador da minha casa, honesto, correto, ética, moral, não tenho nenhuma dessas falhas ainda. Posso ter um dia também como eles, mas até então eu tenho aval, eu tenho pedigree para falar o que eu estou falando. Eu sou fiel até então àquilo que eu prego. O dia que eu for infiel a essa palavra, eu não vou mais abrir a minha boca para falar o reino de Deus. O dia que eu estiver metendo a mão no bolso das pessoas, eu não vou falar mais do reino de Deus. O dia que eu estiver traindo a minha família, a minha esposa, eu não prego mais o reino de Deus. O dia que eu fizer constituir um segundo matrimônio, eu não prego mais o reino de Deus. Eu vou deixar de ser pregador o dia que eu infringir qualquer princípio básico para ser um pregador do reino de Deus. Marido de uma só mulher, fiel, homem de Deus, íntegro, correto no que faz, bom marido, bom pai, bom em todas as áreas humanas. Então, esse pastor se encaixa nisso aqui. Apesar de muito dos principais, ou seja, dos grandes pregadores que temos hoje, crê e confessa que Jesus é o Senhor, né, como aqui falo sobre os fariseus, eles não confessavam publicamente, como as pessoas hoje nas suas congregações enganam o povo. Se confessa para a cúpula, para os líderes da igreja, os presidentes, os líderes ali, os que mandam, e entre eles abafa o caso do pastor homossexual.
da pastora adúltera, do pastor fumador de charuto cubano, bebedor de uísque importado 12 anos, do pastor que rouba da igreja. Então se esconde ali e os irmãos são enganados, porque por conta da grande mídia que a igreja tem do seu nome, a gente não pode queimar a chapa do nome da igreja. Então vamos abafar o caso, vamos passar esse pastor da igreja A para outra cidade, igreja B. Gente, isso tem no Brasil, desde que o Brasil foi colonizado e logo após as primeiras igrejas, colonizado não, né? Logo agora, 100 e poucos anos atrás, quando o evangelho chegou de outra forma pelos crentes, então desde então os irmãos fazem isso, tá? Para não ficar feio com os que são de fora, para não malhar, e nem com os que são de dentro, que mandam, a gente engana as pessoas para a gente não ser expulso da nossa congregação. Muitos fazem isso, acredito que 80% de todas as grandes igrejas e grandes negócios evangélicos, 80% no mínimo, tem no hall dos seus pastores um pastor ou alguns, todas as igrejas, estou falando, grandes, não vou citar o nome, mas poderia, mas todas têm. Todas as grandes igrejas que você pensar aí, tem seu queridinho ali, o seu pastor ladrão, tem o homossexual, tem o pastor que já casou 2 vezes ou 3, e por aí vai. Tem aquele que adquire bens, fazendas, com dinheiro que não é dele, e eu desafio a qualquer um deles, que o último texto que eu vou ler aqui é: porque amavam mais a glória dos homens que a glória de Deus. Essas pessoas que ficam pregando o reino de Deus, fazendo todas essas coisas erradas, pecando desse jeito, é porque eles amam muito mais a glória deles, dos homens. Eles querem glória e não a glória de Deus. Por isso você vê aí pastor há 30 anos, 40, 50, sendo o rei da sua denominação, não abrindo vaga para outra pessoa subir e também reinar ali. O cara reina como dono absoluto de uma igreja que não é dele, é de Cristo, durante décadas. Ele posa como sendo o grande salvador dali, o salvador da pátria. Ele se empodera de uma coroa falsa na sua cabeça, achando que é o rei da igreja, e todo mundo é seu súdito. Quem não ajoelhar diante dessa estátua, desse homem que foi levantado ali na igreja com essa coroa ilusória, ele é imediatamente lançado ao fogo e 7 vezes mais aquecido, fazendo uma analogia ao texto de Daniel. É a realidade hoje do Evangelho de Jesus. Talvez essa seja uma das minhas lives mais tristes de se fazer aqui. Mais tristes de ter que dizer essas coisas que acontecem dentro do Evangelho de Jesus. Pastores homossexuais e pregam contra isso. Pastores adúlteros, ladrões, fornicários, roubadores, exploradores, viajam para todos os lugares do mundo. Israel, Miami, Disney, Orlando, tal coisa, usando o dinheiro que não lhes pertence. É com tristeza que eu prego essa palavra hoje. Eu prego essa palavra muito triste, gente. Sinceramente. Que a misericórdia de Deus me alcance e alcance todos os humildes de coração. A minha extrema gratidão ao Cristo
que me salvou. E a sua misericórdia seja sobre todos nós. Mas a hora vai chegar, a fatura da cagada que você tem feito ao longo de décadas, usando essa palavra para as pessoas ser templárias, viverem no seu templo de luxo, para ostentar a sua riqueza e a sua mordomia. Sua hora vai chegar.